Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Mais Que Uma Bola e esse é mais um vídeo. Hoje vamos falar do majestoso, do clássico entre Corinthians e São Paulo que aconteceu na Neoquímica Arena. E talvez o prolongamento desse tabu, podemos dizer, até mais ou menos o meio do ano aí, quando tiver as rodadas de Brasileirão. Mas enfim, antes de tudo, deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, olhem na descrição, que na descrição tem o link para nossa página no Instagram, que lá nós postamos notícias, análise de jogadores, times, informações, tudo e mais um pouco que você imaginar de futebol. Então vai lá e segue a gente. Além de mostrar para todos, amigos, família, para quem gostar de futebol, mostra aí, dá aquela divulgada pra gente, tá feito? Demorou. Então vamos para o vídeo, galera. Para quem tinha essa expectativa de finalmente ser quebrado esse tabu que prevalece desde a fundação da Neoquímica Arena lá em 2014, que o São Paulo nunca ganhou lá, já são mais de 10 jogos e um número expressivo de vitórias do Corinthians e um número até que baixo de empates e nenhuma vitória do São Paulo. Para quem tinha a expectativa de finalmente acontecer isso, dessa vitória realmente chegar, finalmente chegar no caso, foi uma decepção muito grande. Já na escalação fica algo meio que se dá um motivo para a crítica da torcida organizada do São Paulo que aconteceu pós o jogo, que é uma crítica muito forte, muito tensa em cima do Crespo, que, pô, o jogo contra esses caras não dá pra gente entrar poupando. É final de campeonato, é guerra. É uma crítica que faz sentido, porque não existe todo o alarde que tinha em volta desse jogo, ainda mais pelos torcedores do São Paulo, que estavam com as expectativas altas, pelo fato do que o time vinha jogando, do que o time vinha desempenhando, vinha ganhando, vinha dando resultado. Ele entrar com o time misto, entrar assim os jogadores que realmente fazem a diferença, os titulares do time, me fiz entender? Luciano, Pablo, Reinaldo, Daniel Alves, que nem pro jogo estava, nem no banco estava, Benítez, todos esses que começarem no banco é algo meio afrontoso à torcida, podemos dizer. Mas tem Libertadores? Tem, porém isso também é um jogo importante. É um jogo que, como eu disse, estava causando um alarde muito forte. E no começo do jogo, o Corinthians, aquela mudança de esquema do nada, ela fica muito evidente que o Mancini ele caiu na pressão. Ele sentiu que não dava mais para ele ir levando os veteranos do time, como Gil, Fábio Santos, Jô. Ele viu que a torcida estava muito forte em cima dele com a hashtag Fora Mancini, que quando eu fiz o vídeo era algo que estava surgindo, só que durante o final de semana se desenvolveu muito. Qualquer publicação que você visse do Corinthians no Instagram, no Facebook, no Twitter, todos, hashtag Fora Mancini, Fora Mancini, Fora Mancini, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E acho que ele acabou vendo isso, ele acabou sentindo e ele teve que mudar. Porém, ele, po ele poderia. Essa mudança poderia ter vindo no momento errado. Talvez ela até tenha vindo no momento errado. Mas enfim, já que deu certo, essas críticas não irão vir. O Mancini ele mudou para 3 zagueiros aleatoriamente, do nada. E no primeiro tempo ficou muito evidente que foi algo do nada. Que você via muitos jogadores com um senso de posicionamento meio baixo, alguns jogadores que não estavam entendendo bem o seu posicionamento com a bola, o seu dever do que fazer com a bola, de como correr, de como levar, da onde tocar, da onde não tocar, de como ocupar o espaço. Defensivamente você viu esses 3 zagueiros muito espaçados, as linhas muito abertas. Teve uma bola que evidenciou muito isso, que foi o Luan do Corinthians recebe ela de costa, o Luan do São Paulo vem, desarma ele, faz um toque que agora de cabeça não lembro pra quem, acredito que tenha sido pro Igor Gomes, ele acha o Vitor Bueno sozinho, na boca da grande área, assim, na meia-lua, sozinho com o. Putz, quem era? Era o João Vitor e o Raul Gustavo, ou o Gemerson, eles muito espaçados. E até eles fecharem, foi tempo do Vitor Bueno ajeitar, olhar o Cássio, olhar a bola e chutar. É que ele chutou mal pra caramba, chutou no meio do gol, chutou sem força. Porém, são falhas que evidenciam a falta de treinamento, a falta de tempo. Mas acredito que com o segundo tempo faz acreditar que com o tempo isso pode dar muito certo. Porque o primeiro tempo foi muito isso, foi muitos erros de passe, muito erro de movimentação, erro de posicionamento, e o São Paulo que já está adaptado com isso, conseguindo jogar, conseguindo sair para o jogo, após o primeiro gol do Miranda de cabeça no escanteio. O São Paulo tem chances claras de fazer outros gols, é que não conseguiu, e no final do primeiro tempo já, quando o jogo já estava se levando para o intervalo com 1 a 0 do São Paulo, uma cobrança de lateral rápido, um lance meio embaralhado ali, né, que sai para lateral, cobrança rápida do lateral esquerdo do Corinthians, o Piton, uma bola do Ramiro certinha que acha o Luan sozinho, uma jogada como o pessoal da transmissão disse, uma jogada lá Grêmio, né, que os dois são ex-grêmios, e o Luan ele acerta um chute de extrema felicidade, um chute de
Rei da América, podemos dizer, né? Um chute que ele acha um golaço, é um golaço, não tem como negar. Um golaço. É aqueles golaços que a gente para, olha, bate palma, senta de novo e volta a assistir o jogo. E assim acaba o primeiro tempo, com o São Paulo sendo melhor, tendo mais chances de fazer esse placar, e o Corinthians que tentou segurar e quando saiu, fez o gol perfeito. Quando conseguiu sair, né? Porque faltava muita organização. Você via muitas tabelas erradas, poucas triangulações, as trocas de passes não saíam, eram muitos passes errados. Porém, no segundo tempo, volta tudo diferente. O Mancini com certeza deve ter conversado com aquela conversa psicológica com o time, deve ter falado, pô, aqui é a nossa casa, aquele típico papo de treinador para jogadores. Porém, ele organizou. Não tem como dizer que não tem o dedo do Mancini nisso. Teve sim uma organização, uma correção de posicionamento, ou correção de algumas coisas que dava para corrigir ali. E o segundo tempo começa com o Corinthians a 220. Ele marcando forte. Toda a segunda bola que o São Paulo rebatia era do Corinthians. Eles não conseguiam sair. O Corinthians estava numa pressão muito forte, tocando a bola, rodando, chutando, finalizando, criando chances. O Luan ele perde uma chance inacreditável numa roubada de bola do Otero. E é muito legal de você ouvir na narração do jogo que não tem torcida, então você consegue ouvir o pessoal do campo. O Otero ele começa a apertar o Arboleda e você ouve o pessoal do banco falando: vai Otero, rouba Otero, vai Otero. Aí o jovem da base do Corinthians pega a bola, faz a área e o Luan perde uma chance inacreditável. E o São Paulo tava meio que não perdido, porém não tava conseguindo jogar. Me fiz entender? A defesa do São Paulo nesse momento de pressão do Corinthians se portou muito melhor do que a defesa do Corinthians no momento de pressão do São Paulo. Entendeu a analogia? Só que isso acaba, isso diminui, o jogo fica um pouco mais morno no decorrer do segundo tempo. Porém, o Luan, novamente, numa roubada de bola do Ramiro, que a gente tem que falar do jogo do Ramiro e do Gabriel. A dupla de volante foi impecável. Eles marcavam muito, eles corriam muito, eles tentavam armar. Claro que eles não têm uma qualidade de armar como o Camacho e o Cantillo tiveram contra o Peñarol, que eram jogadores que saíam muito pro jogo, ajudavam muito a criação, chegavam muito na frente, faziam isso muito bem. Porém, no quesito marcação, no quesito pegação de meio campo, aquela marcação corpo a corpo, aquele combate corpo a corpo, você via que em muitos momentos eles subiam para tentar roubar essa bola lá em cima, eles estavam conseguindo fazer isso. Foi um jogo de muita entrega física dos dois. E o Ramiro sai e entra o Rony com a mesma pegada. A primeira bola que o Rony desarma, ele vibra, ele começa a gritar. Você vê o Gabriel atrás dele comemorando junto. E isso é muito legal de se ver. É um aspecto que você olha e fala que o Corinthians, a gente sabe que o Corinthians é um time ruim, é um time que não estava conseguindo desempenhar e chegou no momento que a Sul-Americana não estava conseguindo nem ter o resultado e estava meio conturbado. Porém, todos sabem que não é a primeira e não vai ser a última vez que isso acontece no Corinthians. Que ele vem nesse momento conturbado e chega no clássico, chega na decisão, os jogadores é algo deles, é algo do Corinthians, é algo do DNA corintiano. Eles crescem, eles se doam, eles se entregam, eles deixam a vida em campo. A gente sabe disso. Pode ser, algumas pessoas relevam isso, falam que não, que é exagero, mas a gente vê isso. A gente vê que o Corinthians, todo lateral eles queriam, todo escanteio eles queriam, toda falta eles queriam, eles brigavam, eles vibravam, eles empurravam, eles discutiam. Você via isso, e no São Paulo faltava um pouco. A gente via muito o Arboleda fazer isso. A gente via muito o Luan fazer isso. O Luan, ele. Toda bola que ele roubava do Luan do Corinthians, ele vibrava, ele buscava o corpo a corpo. Era muito legal você ver isso. Talvez até mesmo é complicado, né? Porque o Galeano ele é um garoto mais novo, mas ele sentiu um jogo. Aí eu ia falar que você coloca em comparação essa liberação do Arboleda, até do Miranda, talvez, que era um cara mais calmo, mas você via que ele gritava, que ele ordenava. Do Luan, aí você vê o Galeano, você vê o Igor Vinícius, o próprio Igor Gomes, o Wellington, que eles estavam meio fora do jogo, eles estavam meio fora da sintonia do jogo. Me fiz entender? Agora voltando para o segundo gol. Numa roubada de bola do Ramiro no meio campo, ele, se eu não me engano, ele já toca direto pro Luan, e o Luan ele corre por um espaço muito grande. Ele tem muito espaço, e o Luan com espaço é perigosíssimo. Seja na fase boa ou na fase ruim, que ele é um cara que consegue enxergar muito o jogo. Ele tem uma visão muito ampla do jogo. E o Léo, como dito na narração, na transmissão do jogo, ele sendo zagueiro, ele poderia ter ficado e acompanhado a corrida do Fagner. Mas eu não sei o que aconteceu, pode ter sido aquele espírito de lateral, né, que vai pro combate. Ele saiu. Nessa que ele saiu, ele deixou um espaço muito grande nas costas dele. Um buraco muito grande entre ele que estava vindo, o Miranda que estava fazendo a cobertura.
E o Luan, que já estava aqui, sobrou um espaço muito grande entre esses jogadores. E o Luan do Corinthians, como o ótimo jogador que é, ele faz o passe pro Fagner, que chega sozinho na grande área e faz a área rasteira. Gustavo Silva, Gustavo Mosquito, como preferir, ele faz o gol. E é muito legal você ver ele vibrando, né? Ele comemora muito, você vê que ele gosta. Ele, se eu não me engano, ele postou até nas redes sociais, muito feliz pelo meu primeiro gol em clássico. E é muito legal você ver isso, que é um cara que era desacreditado, um cara que nenhum torcedor do Corinthians mais lembrava da existência por ter tido uma passagem muito apagada no começo. E agora que ele volta dos empréstimos, ele volta mais maduro, volta mais pronto, sendo decisivo em muitos jogos, fazendo alguns gols muito importantes para o time, como esse. Só que aí, isso já era nos 40 minutos, 45, acréscimos, e no 48,5, 49,5, bola na área, o João Vitor, zagueiro do Corinthians, que estava vindo muito bem na temporada, que estava fazendo uma partida boa, uma partida segura, ele saía muito pro jogo, né? Eu acho isso legal nele, que ele é um zagueiro que ele toca, corre, dá opção, ele se faz muito presente ali no meio campo. Quando o Fagner vem pro meio campo, ele se faz presente na lateral, eu acho isso muito legal nele. É algo que falta em muitos zagueiros do Brasil. Ele faz um pênalti juvenil, podemos dizer, né? É algo muito da idade, pô. Ele deve ter 22, 21 anos, talvez. E é aquele pênalti de emoção, de que ele vê que ele tá mal posicionado e ele acaba puxando. Aí entramos na falta de posicionamento. Mesmo que o Mancini tenha corrigido, essa bola, se ele estava mal posicionado, era para alguém, talvez o Gemerson que estivesse do lado dele, chega a gritar: é minha. Nessa que ele vai para cá, o João Vitor fecha a zaga central. Só que não aconteceu, puxou pênalti e o Luciano, como o ótimo jogador que é, não ia perder esse pênalti. Mas enfim, com tudo isso, com esse empate amargo no final, o corintiano continua saindo feliz, porque muitos corintianos não acreditavam qual é a palavra certa? Nessa permanência do tabu. Muitos acreditavam que o Corinthians iria perder, infelizmente, que aí a gente via muito falando, tabus são feitos para serem quebrados. Eles já tinham aceitado isso. E o São Paulino com uma, como podemos dizer, com uma expectativa muito alta. Porém não aconteceu. O jogo em si foi um jogo muito bom, apesar desse extra campo que era o tabu. O jogo em si foi muito bom. A gente viu times que estavam tentando buscar o jogo, não a todo momento, mas em algum momento tentaram. Mas enfim, esse foi o vídeo, galera. Tamo junto, forte abraço.